Nós avançamos para o domingo, onde o texto a ser considerado, a parte a ser considerada, vem dos textos capítulo 3, 18 e 19. Eu vou pedir para a produção colocar aqui na versão Almeida Revista e Atualizada no Brasil, segunda edição, que diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Bom, irmãos, esse é um texto que muitas vezes vira chacota, vira piada, ou reação indesejada da parte das mulheres, ou colocações de mau gosto da parte dos homens. Mas se este texto for entendido no contexto em que Paulo está escrevendo e se nós tivermos compreensão daquilo que está na intenção do apóstolo, ele se torna um texto lindo e maravilhoso. É muito importante, irmãos, que estas relações e estas palavras que Paulo está utilizando, elas sejam entendidas num contexto maior. Tanto é que esta submissão, uma palavra que pode ter até alguma reação, como eu disse, ela precisa ser entendida como convém ao Senhor. Então, o modelo de relação que Paulo imaginava que os cristãos deveriam ter, e dado isso a ele por revelação inspiracional do Espírito Santo, deveria ilustrar a relação de Cristo com sua igreja, da mesma forma como os membros da igreja se submetem ao senhorio de Cristo, um senhorio amoroso, um senhorio que deu sua vida pela igreja, a igreja responde reconhecendo a liderança de Cristo. E o exemplo maior é do próprio Senhor Jesus, que amou de tal maneira que deu sua vida para que ninguém pudesse perecer. Então, o contexto é um contexto de ilustração. Essa relação precisa ilustrar o amor de Cristo pela igreja, que deve ser manifestado pelo marido em relação à esposa, um amor que cuida, um amor que protege, um amor que é companheiro, um amor que lidera, mas com carinho, sem amargura. Depois eu vou voltar a essa palavrinha. E as mulheres aceitando esta liderança. Esta submissão não implica em inferioridade e muito menos em anulação de personalidade. Se algum marido ainda nesse tempo entende que a mulher tem que ser submissa, obedecer suas ordens, não é esse o sentido, não é esse o sentido. Isso não se trata de subserviência, ou seja, é aquela submissão cega. Não, ela tem que ser considerada nesse contexto. Encontrei aqui, irmãos, no comentário bíblico adventista, na passagem análoga de Efésios 5, dizendo que a liderança do marido consiste em cuidar da esposa com capacidade e responsabilidade, assim como Cristo cuida da igreja. Então, esta é a questão. O cuidado, o amor, a responsabilidade, a liderança do marido tem que ser manifestada. E a esposa, ela seguirá essa liderança. O texto ainda comenta, irmãos, que embora a Bíblia, em várias outras oportunidades, ela diz que todos nós somos iguais diante de Deus, mas em qualquer relação societária, em qualquer ambiente, uma liderança se destaca. E seja feliz o homem que reconhece as habilidades da sua esposa para determinadas ações dentro do lar. A única coisa, irmãos, que eu cravo isso mesmo, a única coisa que o marido jamais deveria terceirizar para a esposa é a liderança espiritual. O homem é o sacerdote do lar. E ele deve ser o líder espiritual, ele deve ser o pastor da sua casa. Ele deve ser o líder espiritual e trazer a sua esposa junto com ele, bem como os filhos. E nos impedimentos de ele exercer sua liderança espiritual por razões diversas, trabalho, ausência, viagens, a esposa ocupa esse espaço. Essa é a principal liderança que o marido deve exercer.
Não é a liderança de ser um mandão, um impositor de regras. Todas as coisas devem ser ordenadas. E feliz é o homem que reconhece, que aprende, que tem discernimento para perceber que ele e sua esposa são parceiros nessa liderança. A ele cabe algumas responsabilidades, à esposa cabe outras responsabilidades, e ambos, no cumprimento de seus deveres, farão o seu melhor. Feliz é o homem que reconhece as habilidades da esposa para determinadas áreas em que ele não tem tanta habilidade, e vice-versa. E juntos se complementam, juntos se completam, formam uma parceria indissolúvel. É isso que Deus deseja para nós, que nós vivamos em amor, em respeito. E essa expressão que aparece de forma distinta aqui em Colossenses, que se trata, que menciona não tratar a mulher com amargura, é bem interessante aqui, irmãos. O auxiliar do professor, na página 137, ele faz aqui a explicação. Esta é uma palavra de origem grega que vem de um termo, de um outro termo próximo, utilizado para descrever uma característica que muitas vezes representava um domínio tirânico. Ou seja, Paulo está dizendo, não exerça domínio tirânico. Essa amargura vai nesse sentido. Não lidere o seu lar com tirania, com coração amargoso, amargurado, cheio de ressentimento, manifestando ódio, manifestando dureza, insensibilidade. É isso que Paulo está recomendando para os maridos. E a relação, então, da submissão da esposa, já mencionada, ela tem que estar nessa janela da liderança de Cristo. Essa submissão da esposa é o reconhecimento da liderança de um marido espiritual, de um marido amoroso, não de um perfil que impõe, que anula a personalidade, que não deixa espaço para a esposa ser quem ela é. E juntos vão crescendo nessa relação. Irmãos, eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu e agradeço imensamente porque Deus nos deu um lar abençoado em que nós temos a alegria de respeitar as habilidades um do outro. Jamais eu me sinto desrespeitado porque minha esposa tem uma habilidade que eu não tenho e vice-versa. Então nós formamos uma parceria, uma sociedade maravilhosa, abençoada. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, Vânia Denise Carnassale, e agradeço a Deus pelo lar que Ele nos permitiu formar com esse espírito. E temos campo porque nós falhamos, irmãos, nós erramos, e a palavrinha perdão precisa aparecer, e aparecer muitas vezes no nosso relacionamento. Eu tenho que pedir perdão muito mais vezes para minha esposa do que ela pede para mim. Não é que ela é orgulhosa, não, é porque eu erro mais que ela. E Deus tem sido tão bom, Deus tem dado a ela um coração bondoso, e Deus tem feito um trabalho em minha vida também. E assim nós caminhamos juntos, avançamos com alegria para um viver, para um relacionamento que possa verdadeiramente representar esse ideal, mas só pela graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe para que os nossos lares sejam assim, e desta maneira colocamos um ponto final na lição do domingo.